E hoje vamos falar do primeiro volume da saga dos X-Men. Salve galera, eu sou Charles Nascimento, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao seu canal favorito da internet, BBHQs, nossos assuntos quadrinhos. Se inscreve aqui no canal se você tá chegando aqui a primeira vez, já deixa o seu like, importante deixar like, esquece de deixar like não, adquira o hábito, viu o Charlão, já deixa o like, viu o Charlão, já deixa o like, viu o Charlão, já deixa o like e entra no canal do Telegram aí pra você receber recomendações de quadrinhos com bons preços, ofertas e guias de leitura exclusivos, hein? Vamos falar sobre esse trabalho aqui, a saga dos X-Men. Muita gente me perguntando sobre esse trabalho. Vale a pena começar a ler X-Men? Por onde começa a ler X-Men? X-Men tá tendo uma espécie de revival, né? A gente tá tendo várias publicações dos X-Men. Quem lia quadrinhos lá nos anos 90 lembra que os X-Men, durante décadas, na verdade, foi o título mais importante da Marvel, depois teve o lugar meio que roubado aí pelos Vingadores. Mas convenhamos, os X-Men são a equipe mais da hora da Marvel, eu acho, pelo menos. Você concorda? O que você acha? Você prefere Vingadores ou X-Men? Eu gosto mais dos X-Men, tá? E aqui nós temos essa X-Men saga. O que a Panini tá fazendo aqui? Aqui a gente precisa pensar um pouquinho o que a Panini tá fazendo. A Panini resolveu, não é só com os X-Men não, tá? Homem-Aranha tá acontecendo isso também, outros personagens. A Panini está atacando em várias frentes, com públicos diferentes, de épocas diferentes, e trazendo várias publicações que, se você aproveitar esse momento, você vai ter a possibilidade de acompanhar muito a cronologia dos X-Men. E eu vou falar uma coisa pra você. Se você acha, né, que existe alguma coisa complicada em cronologia, você muda a sua opinião depois que você vê a cronologia dos X-Men. Porque a cronologia dos X-Men é overpowered de complicação, é muito complicado. Se você fosse procurar esses materiais ó, eu tô falando isso porque eu tentei uma fase da minha vida procurar nos formatinhos, tá? Cara, é uma quantidade absurda de formatinhos e você fica meio perdido. Então o que acontece? A Panini tá lançando o X-Men na coleção clássica Marvel, edições definitivas dos X-Men, que lá nas edições definitivas, o que você tem? As publicações do título dos X-Men em ordem cronológica, desde a primeira história lá de 1963. E os X-Men têm uma coisa importante a ser dito. Eles foram publicados durante várias edições, tá? Jack Kirby e Stan Lee criaram os personagens e publicaram várias edições daquela primeira equipe que era formado pelo... você tinha o Ciclope, né? O Scott Summers, tinha a Garota Marvel, que é Jean Grey, tinha o Fera, tinha o Bob Drake, Homem de Gelo, tinha o Warrior Worthington, né, o Anjo. Era essa equipe aí, tá? A primeira equipe ali dos X-Men. E o que acontece é que, em determinado momento, o título, ele parou, ele não estava vendendo bem, até que entra na jogada o Chris Claremont, junto com o Dave Cockrum, e vão dar origem àquilo que ficou conhecido como Segunda Gênese. A Segunda Gênese foi um grande marco nas histórias e quadrinhos de super-heróis nos Estados Unidos, foi como uma revolução mesmo, porque eles colocaram numa época que estava rolando Guerra Fria e coisa e tal, a Guerra do Vietnã estava quase ali ainda e tal. O que eles fizeram? Montaram uma equipe de X-Men, né, que o X-Men tem muito essa coisa do preconceito em relação à mutação e tal, então eles aproveitaram ainda e intensificaram esse aspecto. Formando uma equipe absolutamente variada nas suas origens, né? E essa equipe é a segunda equipe dos X-Men, aquela equipe que ficou considerada como a Segunda Gênese, né? Saiu encadernado, Segunda Gênese e tal. Essa fase que começa com Chris Claremont e Dave Cockrum, depois o John Byrne vai entrar e vai escrever aquela que para muitos é a melhor fase dos X-Men, a dupla Claremont-Byrne, né? Essa fase vai ser republicada dentro das edições definitivas. E as edições definitivas, até onde eu tenho informação, ela vai avançar até uma fase, vai pegar a fase da Saga da Fênix Negra, Magneto Triunfa, Dia de um Futuro Esquecido, as grandes histórias ali dos X-Men dessa dupla aí, Claremont-Byrne, e vai avançar até a Saga da Ninhada. É uma saga muito importante dentro da cronologia dos X-Men. Então, você quer acompanhar desde a origem dos X-Men até a passagem ali da melhor fase dos X-Men, você tem que comprar as edições definitivas dos X-Men. No momento que eu tô gravando esse programa, tá em pré-venda o terceiro volume. São edições mais caras, mas são edições com no número de páginas de 500 páginas, tem muito conteúdo lá para você ler. Vale a pena você pensar na possibilidade de comprar esses títulos, eu vou deixar aqui na descrição para você adquirir, inclusive, tá? Tô falando tudo isso para chegar no seguinte ponto. Após a Saga da Ninhada, que vai ser volume 6 ou volume 7, vai terminar isso só ano que vem, só em 2023, dentro dessas edições definitivas, é nesse ponto que começa essa saga aqui, a saga dos X-Men. Então ela pega a partir do momento onde terminará a saga das edições definitivas. Agora não caia no seguinte erro, não caia nesse erro. Ah, eu vou esperar ler todo desde o começo, tal, e quando 2023 aí eu começo a colecionar isso. Não faz isso.
tá? Saga de super-heróis, principalmente dos X-Men, que é complexo, você vai lendo. Você vai lendo, vai conhecendo os personagens, depois você vai entendendo e aquilo vai encaixando. Leva tempo, galera, leva anos pra você encaixar a cronologia direitinho na sua cabeça. Só que nós vamos ter, por conta de edições definitivas, sagas dos X-Men, as maiores sagas dos X-Men, que estão pegando histórias dos anos 2000, anos 90, anos 80, o que vai acontecer é que dentro de mais ou menos 1 ano, 2 anos, a gente vai ter muito material organizado dos X-Men. Décadas de quadrinhos que foram lançados aqui no Brasil dos X-Men vão ser organizados, você vai conseguir entender isso em 2 anos. Parece muita coisa? Eu não acho. Porque esse material saiu, sei lá, em 30, 40 anos. 30, 40 anos de cronologia que vai ser resolvido em 2 anos com várias publicações. Se você curte os Mutantes, quer entender da cronologia dos Mutantes, é o melhor momento da história dos quadrinhos no Brasil para você colecionar X-Men. Vou repetir. É o melhor momento. Você está na edição definitiva que está em pré-venda o volume 3, então dá para você se organizar e ir pegando, e a saga dos X-Men está começando agora. Tá, expliquei todo o contexto, falei bastante, você está entendendo o meu ponto. Charlão, quero começar a ler X-Men agora. Não complica, Charlão. Eu quero começar a ler X-Men hoje. Por onde eu começo? Aqui. Começa por exatamente este aqui. Não comece pelas edições definitivas, a minha recomendação. Não comece pelas maiores sagas. Eu, inclusive, tô lendo, vai ter em breve aqui resenhas de grandes sagas aqui que eu tô lendo, né? A Canção do Carrasco, Complexo de Messias. Não começa por aí, porque ali já tem amarras cronológicas que pode complicar um pouquinho sua cabeça. Começa por aqui, ó. Este aqui é o material para você começar a ler X-Men, tá? Lembra que eu falei daquela equipe formada por vários personagens e tal? Aqui nós vamos ter essa equipe formada pelo Ciclope, americano, que faz parte ainda da primeira equipe, então ele é um remanescente da primeira equipe. Nós temos a Kitty Pryde, que é uma adolescente, rebelde e tal, mas que é muito carismática também. Quem leu quadrinhos nessa época lembra como é carismática a Kitty Pryde aqui. A Lince, vai ser Lince Negra, a primeira chamada de ninfa. Nós temos a africana Ororo, a Tempestade, espetacular personagem. Temos aqui Kurt Wagner, o Noturno, maravilhoso, alemão. Nós temos o canadense Wolverine e nós temos o nosso queridíssimo Piotr, o nosso queridíssimo Colossus, né, que é um russo que tá aqui, faz parte dessa equipe. Então é uma equipe sensacional. A edição da Panini tá linda. Nós temos essa capa traseira aqui com Wolverine e a Rogue, Vampira que vai entrar na equipe justamente nesta edição. A chegada da Vampira na equipe dos X-Men acontece nessa edição importantíssima por vários aspectos que eu já vou te mostrar. Uma das coisas que o pessoal aqui começou a reclamar um pouco na Panini, e a Panini acertou a mão na saga dos X-Men, foi colocar um índice aqui, usou a guarda, tá, para não aumentar o número de folhas dentro da edição, mas ficou bonito, ficou charmoso, ficou legal com esse índice aqui, tá, bacana demais a Panini ter ouvido aí os fãs e feito esse trabalho aqui com a edição, com o índice aqui, né, das histórias, muito legal. Primeira história aqui no sumário, nós temos Professor Xavier é um babaca. A Kitty Pryde tá fula da vida porque o Xavier tirou ela da equipe principal dos X-Men e mandou ela ir atuar com os Novos Mutantes, né? Os Novos Mutantes, que eram adolescentes ali que estavam aprendendo, então a gente vai ver um pouco da amizade dela com a Illyana Rasputin, a irmã do Colossus, né? A gente vai ver a amizade delas e coisa e tal. É nessa edição aqui que, pela primeira vez, a Kitty vai conhecer o seu dragãozinho Lockheed, que é um personagem muito legal. A gente vê várias histórias ali nos anos 80, porque a Kitty depois ela vai para a equipe da X-Force, não, da Excalibur, perdão, que a Excalibur é um grupo de mutantes que atua na Inglaterra. A Kitty vai pro Excalibur e ela tem várias histórias ela com o dragãozinho dela. É nessa edição que vai aparecer esse dragãozinho, tá? A gente tem uma história aqui chamada Catacumbas. É a história onde vai aparecer os personagens que vão ser protagonistas de uma das maiores sagas dos X-Men, que são os Morlocks, tá? Você vai ter aqui o primeiro contato entre um grupo de mutantes da equipe dos X-Men com os Morlocks. Então, muito importante também. Nós temos outras histórias aqui, Dançando no Escuro, que faz parte também, Párias faz parte dessa etapa aí também, dos Morlocks, Glória Escarlate. A gente vai ver aqui um pouco a passagem da Ororo, tendo alguma transformação de personalidade, de modo de pensar. Ela tá um pouco mais ensimesmada, talvez, um pouco mais agressiva, talvez, usando um pouco mais de energia, talvez até um pouco mais de raiva, e ela vai ter uma transformação que é uma transformação
de roupas, de estilo, e que tá mostrando muito a transformação que ela própria tá passando psicologicamente, especialmente quando ela vai conhecer uma nova amiga aqui, que é a Yukio. Lembra da Yukio? Vai aparecer aqui, a Ronin, né? A gente vai ter a presença aqui, nós vamos ter uma tretinha aqui entre a Capitã Carol Danvers, né? Que atualmente é a Miss Marvel aqui, não, ela foi Miss Marvel, né? Agora é a Capitã Marvel aqui, a gente tá vendo ela com uma tretinha aqui em relação à Vampira, porque a Vampira tem os seus poderes de voo e força, porque ela roubou praticamente da Carol Danvers, então tem uma tretinha entre elas. A Vampira não é bem aceita no início nos X-Men, e há toda uma discussão, especialmente do Xavier, no sentido de falar, olha, a gente precisa perdoar e aceitar os mutantes e coisa e tal. E tem uma das passagens mais legais aqui das histórias dos X-Men, em especial das histórias do Wolverine, que aqui nós vamos ver a etapa em que o Wolverine justamente enfrentava o clã Yashida. Essa história que foi escrita pelo Chris Claremont, desenhada pelo Frank Miller, você encontra em 2 lugares hoje. Você vai encontrar numa edição de Marvel Essenciais Eu Wolverine, e essa mesma história também está contida no Omnibus da Marvel Frank Miller. Tem um ônibus que saiu, um ônibus relativamente pequeno, vai ter resenha aqui em breve no canal, mas essa história Eu Wolverine, uma das mais espetaculares, talvez é a melhor história do Wolverine, uma das melhores histórias do Wolverine, sem dúvida, top 5 histórias do Wolverine, é uma história sensacional, gosto muito, tá dentro desse ônibus também, tá? Você precisa ler para acompanhar? Não, não é necessário ler, você realmente vai compreender aqui, porque nós estamos no momento do casamento do Wolverine com a Mariko. Pô, cara, isso aqui é um momento, assim, importantíssimo na história do Wolverine. Tá? E tem toda uma treta com o clã Yashida. A gente vai ver aqui o Wolverine confrontando o Samurai de Prata para variar, né? E ele vai atuar pela primeira vez aqui ao lado da Vampira. Galera, é um quadrinho que quando você lê é impossível você não ir até o fim, tá? É bem carregado de texto, o Chris Claremont escreve mais, mas eu não consegui identificar. Eu confesso para você que eu li com atenção para tentar explicar para você o que tem nesses textos do Chris Claremont, e eu não sei explicar. A explicação tradicional, chuva no molhado, né? Chovendo no molhado, todo mundo fala dos X-Men, que os X-Men são uma grande novela. E é mesmo, o Chris Claremont faz um grande novelão dos X-Men, e eu não sei, cara, pra mim é muito instigante, eu olho assim pro quadrinho e falo, nossa, é muito texto, né? Tá, vamos ler. Aí eu começo a ler o quadrinho, aquilo vai te prendendo e você lê inteiro, assim, você lê devagar porque você quer apreciar a arte do Paul Smith aqui fazendo uma arte muito bonita. Olha a arte do Paul Smith, muito legal a arte do Paul Smith, tá? O roteiro é sensacional, cheio de conflitos, né? Aqui você vai ter a Emma Frost aparecendo aqui também, vai falar um pouquinho sobre o Clube do Inferno. Ah, aqui também tem a Madeleine Prior, olha, já ia esquecendo isso. A relação do Scott aqui com a Madeleine Prior, muito parecida com a Jean Grey, que estava morta nesse momento, todo mundo fica assustado quando vê a Madeleine. Galera, esse material aqui, ele é sensacional para começar a ler X-Men. Sensacional, absolutamente sensacional. Porque você vai conseguir compreender, ele tem logicamente amarras cronológicas, mas você vai entender na boa, mesmo que você nunca tenha lido nada dos X-Men. É um gibizaço da hora, mas da hora, cara, legal pra caramba de ler, divertido, o texto é legal, é esse novelão mexicano, tipo usurpadora, mas que é da hora, velho, um gibizão da hora e cheio de ação, momentos, intrigas, é o Wolverine enfrentando lá o clã Yashida, é a treta do Scott aqui junto com a Madeleine, tentando ser aceita e tal, meio confusa. A gente tem a Kitty Pryde tentando se provar como uma adolescente responsável por fazer parte da principal equipe dos X-Men. A gente tem a Ororo que tá passando por um momento de transição, tá meio loucona, e aí vai conhecer a Yukio que vai tentar até extrapolar ainda mais essa loucura da Aurora, esse momento meio dark assim da Aurora e tal. Cara, muito legal esse quadrinho, muito legal, ótima recomendação para você iniciar os X-Men e acompanhar tudo isso aqui que eu te falei do começo do programa. Tem muitos títulos para você acompanhar dos personagens. Repito para você, o melhor momento para colecionar X-Men. Falei? Falei! Tamo junto até o fim dos tempos. Beijo enorme no seu coração. Link aqui na descrição, hein? Tchau, tchau!